Eu vou te mostrar o segredo dos maiores golpistas do mundo. Aquilo que define se um golpe vai ser bem sucedido. Qual é o alvo? 8 dígitos pra cada. Ou não. O que? Está querendo roubar um cassino? É o Brasil no jogo da galera. Pra você ter uma noção, essa técnica é tão poderosa que o youtuber Stanley Chen vendeu uma garrafa de água de torneira por $1000. Exatamente a mesma água que tem na sua casa. A não ser que você seja do Nordeste. Que em italiano significa água de torneira. Gênio, tá? Vendo que existem várias marcas de luxo de um item tão básico para a sobrevivência humana, Stanley criou essa marca de luxo fake para ver se as pessoas realmente iriam acreditar no seu produto. Primeiro ele cuidou do branding se inspirando em outras marcas e fez o seu site, as redes sociais e a garrafa? A garrafa ele pegou de um vinho aleatório, tirou o rótulo e colocou o seu. Detalhe, a garrafa que ele pegou era lindíssima. Não adianta você achar que vai dar certo usando a garrafa de sêmen de pintufo ártico. A experiência foi gerada por um lugar minimalista imitando galerias de arte, onde os artistas ensinavam as melhores técnicas para degustar uma água. Seja sentindo o vapor d'água, seja pingando gotas na boca, ou até colocando na mão e lambendo. Qual a comprovação que essas técnicas funcionam? Ah, Carlinhos, é o famoso rato. Como assim, rato? Tomar no cu. E por fim, a lore, que é a história da origem da água que foi engarrafada à mão nas nascentes dos picos suíços por moradores de uma vila isolada usando um método milenar, e que por fim viajou 6.000 quilômetros com controle de temperatura e ouvindo música clássica para preservar as notas de H2O. Água de torneira. E o pior de tudo é que as pessoas acreditam. Não só acreditam, como criam percepções falsas que elas creem de pé juntos serem reais. Como, nossa, que água suave, água pura, sem químicos. Uau, definitivamente essa água é molhada. Pera lá, são 15 pessoas na galeria. Se tirar os funcionários, sobram 11 degustadores. Mas tu não notou um forte padrão nas pessoas que caem nesse papo furado? Pera aí. Ai, hoje eu apanho da mulher. Ou seja, branding mais experiência mais lore é igual a exclusividade. Exclusividade mais esse valor que você atribuiu gera altos preços. E se o projeto for bem sucedido, geram até fanboys. E não, Biakov, eu disse fanboy, não fanboy. Isso é tão maluco que pode gerar até um fã-clube. Daí você chega pra essa criatura e fala: amigo, isso é só água de torneira. E ele vai te tratar como inimigo mortal pro resto da sua vida. Agora me responde uma coisa. Não é a mesma situação de quando eu digo que cobrar mais de R$500 pelo milésimo jogo do Mario com aquela estética de jogo mobile é coisa de otário? E os nintendistas ficam... Ou quando eu falo que pagar mais de $1000 por um celular com menos recursos que um Motorola, que tem esse preço por conta de status, e todo ano só muda o formato por conta da porra da lente, aí os fãs da Apple já jogam o Lulu da Pomerânia em mim e falam: tá vendo? Agora o iPhone 17 tem Bluetooth, seu pobre. Ou quando eu digo que você não precisa comer tijolo pra viralizar, que pra ser um youtuber brabo você só precisa clicar no link da descrição e aprender comigo. Assim, eu só tô dizendo. Então quando você estiver livre, clica lá, porque pra esse vídeo eu só separei 50 vagas. Te peguei de surpresa, né, vagabundo? Mas qual é essa maldita técnica que engloba tudo que eu mostrei até agora? Como se fosse a alma dessa estratégia bem sucedida de convencimento. Acredito que o que chega mais perto de um superpoder que o ser humano poderia ter seja o efeito placebo, que é quando você induz o seu cérebro a acreditar em algo que no fim não tem nenhum efeito comprovado, e mesmo assim a pessoa acredita. Como no caso que eu citei da mulherada crendo fielmente que a água de torneira era Premium Exclusive Deluxe Pro Max, ou quando um médico receita um remédio para um paciente e ele tem uma melhora significativa, sendo que o remédio era feito de trigo. Sim, o mesmo da farinha de trigo. Eu comendo um pão e curando o câncer. Existem diversos estudos de Harvard, Yale e MIT provando os quase milagres que a mente pode fazer quando ela é induzida pelo efeito placebo. Um grande resumão de todos esses estudos é que eles sempre separam as pessoas em dois grupos. Por exemplo, o grupo A vai tomar um remédio milagroso para emagrecer durante os exercícios, e o grupo B também vai fazer os exercícios, só que eles não vão tomar nada. 1 a 3 meses depois, enquanto o grupo B manteve o peso ou emagreceu só um pouquinho, o grupo
5 A emagreceu 3 arrobas. Mas, como eu não sou ciência sem fim, eu vou dar exemplos mais palpáveis desse efeito serelepe. Mestre Tiaraju, criacionista, essencialista e espiritualista. Esse rapaz charmoso viralizou na net por comer todo e qualquer tipo de coisa com as mãos limpas de uma princesa. Comendo não somente alimentos naturais, mas exagerando e às vezes comendo frutas passadas, marmitas vencidas, carne descartada, carvão, água com ferrugem e até pães mofados. E ele não fica doente. Eu como da boca dele mesmo, não existe doença. Na real, é bem provável que ele tenha uma saúde melhor que a sua. Aí você tem estresse, depressão, solidão, ansiedade. Não existe um criacionista no mundo que morre de causas artificiais, e sim naturais. Aí você me pergunta, porque ele acredita fielmente nisso. O cérebro fala, se vira aí, e o corpo... Ele denuncia frequentemente o desperdício de alimentos. E dá pra perceber que muitas vezes o pessoal realmente joga fora comidas que nem venceram ainda. Mas daí o senhor Alimentos Naturais, que só segue a medicina milenar dos egípcios e sumérios, vai lá e come meio quilo de mortadela ultraprocessada. Ele não perdoou nenhum dos piores alimentos que existem. Um miojinho de carne. Aí o comentário, os egípcios comiam isso? E se ao invés de você acreditar que não vai ficar doente e não ficar, você crê fielmente que pode levantar um carro e realmente levantar? Em 1964, uma mulher levantou um carro porque o filho dela estava preso debaixo. Ela simplesmente acreditou que conseguiria, seu instinto materno entrou em voga, seu corpo mandou uma cacetada de adrenalina e sem duvidar ela levantou um fodendo carro. Impressionante, não? Agora pede para estacionar. Mas nem todos vão usar isso para o bem. Sabe a água de torneira premium? Já fizeram a mesma coisa, só que com vinho. Se infiltrou na alta sociedade e se tornou o mais cobiçado vendedor de vinho do mundo. Mas ele tinha um dom. Ele era um degustador de vinho tão bom, mas tão bom, que ele sabia misturar diversos vinhos baratos até ficar com um gosto muito parecido com safras extremamente raras, transformando garrafas de $20 em vinhos que poderiam custar até $500 mil. Uma garrafa. Meu Deus. Eu sou muito pobre. A mesma coisa aconteceu com a Belle Delfine, que é aquela youtuber que vendia água do próprio banho. Você acha mesmo que toda a água que ela estava vendendo realmente passou pelo corpo dela? Óbvio que não. Ela só misturou água no pote misturada com sabão de coco em barra feito com óleo usado e já era. O público fiel dela realmente acredita e não tá nem aí. Pra eles o que importa é acreditar o suficiente pra... sabe... você entendeu. Uma vez uma mulher pobre chamada Zouyaki conseguiu o feito de viver como milionária sem gastar um dinheiro sequer. Ela começou a usar roupas de grife falsas, joias também falsas, pegou sacolas vazias de marcas famosas e começou a frequentar eventos de ricos, áreas VIPs, festas e ninguém desconfiava porque todo mundo tá preocupado em comentar calabresinha frita aqui nos comentários. E... cuidar da própria vida. Com isso ela comia e bebia de graça, ganhava brindes, era convidada para outras festas e até dormia tranquilamente nos lobbies dos melhores hotéis do mundo. Tudo porque se vestia como rica, agia como rica e simplesmente meteu a cara. Ela acreditou que era rica e todo mundo, sem perceber, foi induzido a tratar ela como tal. Existe a possibilidade dela nem ter precisado mentir sobre a sua situação financeira verdadeira, pois todo o contexto já falava por ela. Tá entendendo o quão poderoso é isso? O quão valioso é saber disso para poder usar na própria vida? Para você se portar como um profissional, por exemplo, e consequentemente ser tratado como um profissional respeitado? Onde as pessoas vão olhar para você com admiração e falar: caramba, esse geek realmente tá mandando a Bill. Acho que vou aprender com ele a como virar um youtuber indo na descrição desse vídeo. Antes que eu perca a oportunidade, a única coisa que sobre nesse país amaldiçoado seja virar flanelinha. Mas não adianta fazer tudo isso de forma porca e surgir do bueiro tentando vender um cartão quântico que neutraliza o glúten. Sou intolerante a glúten e esse cartão é uma tecnologia quântica que me permite comer alimentos com glúten sem passar mal. É muito simples. Olha aqui, eu escaneio o alimento com glúten e esse cartão, ele neutraliza o glúten dos alimentos. E aí a gente pode comer sem medo. Sem todo aquele contexto que induz ao efeito placebo, o resultado é infinitamente menor. Até no Brasil, onde tem gente que acredita em estar em um relacionamento com o Brad Pitt. Eu tenho certeza que eu falei com o Brad Pitt mesmo, porque eu falei várias vezes com ele por videochamada. Eu vou falar o que nós conversávamos. O plano era a gente se casar.
E se você faz da forma errada, pode acabar se tornando uma Bell Pass, que apesar de ter um bom currículo, ela aumentou tanto, mas tanto, que virou sinônimo de mentirosa quando descobriram que ela trabalhou no Google, o mesmo tanto que eu quando pesquiso se xerela é com X ou com CH. Ou você pode passar vergonha como o blusão que tava bêbado no podcast do Zóio, até o momento que avisam que era cerveja sem álcool. Ó, lembrando que é sem álcool, tá? Tá de boa, galera. Mentira. Zero álcool? Pô, Mentira. como? O cara que tá ficando bêbado com cerveja sem álcool? Antes de apresentar a simples estratégia que o Cristiano Ronaldo usa para ser um dos melhores do mundo, eu preciso falar do outro lado da moeda, que é uma das piores cagadas que você pode fazer na sua vida. Só perdendo para emprestar cartão de crédito para parente, não se inscrever no meu canal agora e não sair da casa dos pais. Efeito nocebo é o contrário. É o agravamento de algo ruim pelo fato de acreditar que é ruim. Exemplo. A minha mãe, ela teve uma infecção generalizada, trocaram todo o sangue dela, isso em 74. Fizeram uma safena nela, tal, acho que 1 ou 2 safenas, o coração todo fudido, tal, e sobreviveu. Aí o Dr. Ciscato, que era o cardiologista dela, e aí falou assim: "E aí, gatona, como é que você tá, minha mãe?" "Ah, é porque eu tô... Não, tá nada, você não tem nada, olha aqui, tal. E era exatamente assim. Imagina, deixa eu ver, você tá fortona, você tá bem. Dr. Ciscato morre depois de 30 anos. Ele dá a carteira dele para os alunos dele. E minha mãe vai se consultar com esse médico. Ela entra e aí ele fala assim: "Dona Zilda Ventura, a senhora é paciente do Ciscato? Você foi aquela que em 74 fez uma safena assim? A senhora tá viva? A senhora foi estudo de caso. A gente dava 6 meses pra senhora." Cara, depois dali minha mãe foi fazendo assim, ó, definhando. O cara sustentou a vida da minha mãe só no blá, cara. Quando ela soube de fato que ela tinha, que era extremamente perigoso e blá blá blá, foi pipocando tudo dentro dela. Em culturas com crenças fortes nessas duas coisas que eu vou deixar na tela, como no Haiti ou na África, quando alguém é amaldiçoado, muitas pessoas entram em pânico. Acreditam que vão morrer e adivinha? Eles perdem aura, muitas vezes em horas ou dias, sem nenhuma causa aparente como ferimento ou veneno. Ou em um estudo onde pessoas com asma tiveram crises respiratórias quando foram expostas a um vapor tóxico, que na verdade era apenas soro fisiológico. Tá vendo como esse efeito, se usado da forma certa, pode convencer o mais saudável dos cérebros que o final de Stranger Things é bom? Mas e se eu tomar um remédio sabendo que ele é placebo? Ele ainda tem um efeito sobre mim? Por incrível que pareça, sim, você consegue enganar a si mesmo. E se o remédio tiver essa aparência, ou essa, tende a funcionar ainda mais. Agora você entendeu que o seu cérebro acredita em tudo que ele experiencia. E se você pudesse usar isso para levar vantagem? Por que você acha que o Cristiano Ronaldo, o melhor jogador do mundo, falou isso pra si mesmo em um jogo decisivo antes de cobrar uma falta? Tu bate, passa da barreira, o mesmo de sempre. Pra ti é normal, bate no golpe. Não só ele, como outros atletas fazem o mesmo. A Raíssa Leal, por exemplo, a melhor skatista do mundo, faz exatamente a mesma coisa. Então eu vou lá, aí eu vou e volto. E é muito tranquilo, eu vou lá e só flip. É só isso, tá tudo bem. Eu já treinei isso, eu já fiz, isso é foda. Eu consigo, uma pessoa que pode aqui sou eu. Eu vou conseguir. Não tem ninguém aqui que vai me abalar. É isso. Eu posso, eu consigo, eu mereço. Eu posso, eu consigo, eu mereço. É óbvio que eles têm as habilidades necessárias, e isso é inegável. Mas a pressão imobiliza, dá branco em momentos importantes, às vezes dá até vontade de descer a bolacha no 38. É por isso que você estuda igual um condenado e tira a mesma nota de quem estudou pouco, porém estava tranquilo durante a prova. Ou aquela entrevista que você sem querer deu boa tarde às 9 da manhã, ou disse que seu maior erro é ser perfeccionista. Ou aquela prova de direção que você esqueceu de colocar o cinto e avança em cima de 9 ciclistas sem querer. Por isso, em muitas vezes a pessoa que dá certo em uma área, como no empreendedorismo, por exemplo, não é a pessoa mais inteligente, mas sim aquela pessoa que mais acreditou e foi mais teimosa até dar certo. A autoafirmação é uma conversa interna para você lembrar que quem manda nessa porra é você, deixando o seu cérebro alinhado com o nível de conhecimento que você já tem, e às vezes até te dando umas habilidades extras. Então, se você for inteligente, você vai usufruir dos seguintes pontos:
sobre induzir os outros, você precisa se portar como uma pessoa foda na sua área, mesmo que você não passe de um jeca tatu. Desde que você não prejudique ninguém, tá perfeito. E use todo esse contexto para naturalmente aumentar o seu valor de um jeito que você nunca pensou que seria possível. Agora, sobre induzir a si mesmo, você precisa criar o hábito de afirmar para si com certa frequência quem você é e quem você deseja ser, de preferência todos os dias, principalmente antes de fazer aquilo que te deixa com um frio na barriga. Você vai mesmo perder a oportunidade da sua vida por conta de um medinho besta? Você quer mesmo chegar aos seus 60 anos carregando aquele fardo do arrependimento por não ter pelo menos tentado? Eu tô falando sobre isso, pois eu acredito que você possa sair daqui pelo menos sabendo algo que realmente vai agregar na sua vida. Claro, se você usar com sabedoria tudo que foi apresentado. E se você acha que tudo isso é conversa fiada ou papo de coach, parabéns, você tá certo. Agora, se você acredita que isso pode mudar a sua vida, parabéns, você tá certo. O seu cérebro simplesmente vai concordar. Então tome cuidado com o que você prefere acreditar, porque eu acredito que pelo fato de te passar essa informação e te entreter até aqui, eu pelo menos mereça a sua inscrição. Quer ficar naquele pique? Segue o Engeek.